Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Olá, queridos irmãos e irmãs da doutrina espírita, amigos do nosso canal, aqui do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com alegria que eu volto aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre um dos capítulos do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje o nosso capítulo é o 49, que tem o título Saber e Fazer. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes, disse Jesus, em João capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade da vida, fez a exemplificação máxima por meio de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e fazer. Meus irmãos, quantas vezes as pessoas têm a solução na ponta da língua, a solução para os problemas dos outros. Quantas vezes as pessoas sabem de cor capítulos, versículos, obras, literatura, e na hora de dar o testemunho, fracassam. Quantas pessoas sabem e não fazem. Quantas pessoas sequer compreendem o que Jesus veio trazer para nós, mesmo através da sua exemplificação. Tá certo que na nossa consciência, ela nos pede cada vez mais a prática do bem. E hoje a gente sabe que está muito mais veiculado até nas propagandas, nos veículos de imprensa, na televisão, na mídia em geral, internet, o quanto é benéfico o trabalho da caridade. O quanto é benéfico fazer o bem pelo bem. O quanto é benéfico e importante e urgente ser solidário uns com os outros. Urgente. Nós fomos chamados a quantas encarnações e ainda nos dando vários esclarecimentos e ainda muitos não têm condição de ser escolhidos. Quantas vezes Deus coloca à nossa frente a oportunidade da prática, daquilo que já conhecemos na teoria e não o fazemos. Aqui no próprio Evangelho, tem na instrução dos Espíritos, aliás, antes da instrução dos Espíritos, no capítulo 18, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. A quem muito foi dado, muito será pedido. Isso a gente fala, é uma interpretação da parte espiritual, da parte religiosa, né? Que muito nos foi ensinado, muitas oportunidades de esclarecimento nos foi dada, mas poucos são os escolhidos porque poucos se propõem a fazer. Mas vai ser cobrado daqueles que receberam muito. Quem é que cobra? A nossa própria consciência. Quem é que tenta nos acordar? É a nossa consciência, que é onde está as leis de Deus.
que é onde está tudo o ensinamento, a essência que Deus deixou para nós na nossa consciência, porque é ela que nos cobra. E mais adiante, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente for falar em relação à doutrina cristã, tem o item 16 do mesmo capítulo, em que reconhece-se o cristão pelas suas obras. A bem da verdade, esses itens se explicam por si só, né? Se explicam por si mesmos. São as obras que vão ficar, não são as palavras. São as nossas obras, a nossa demonstração, a nossa exemplificação que vai mostrar para o outro que ele também é capaz de fazer as mudanças ou as transformações ou dar o próximo passo. Porque a gente mostrou que é possível. É falando com veemência e colocando em prática com mais veemência ainda que a gente vai deixar legados nessa nossa encarnação aqui na Terra. Por isso que se conhece o verdadeiro cristão através de suas obras. Não adianta de nada a gente estar em qualquer templo que seja, qualquer religião que seja, pregando lindos discursos, se quando a gente sai aquilo não está dentro de nós. Isso significa que o Evangelho não está dentro da gente. A ação não foi tirada das palavras ainda. Ainda somos teóricos. Essa é a diferença, como diz aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, da cultura e da prática. É emergencial que coloquemos em prática o que nós, até hoje, de várias reencarnações, já aprendemos. É urgente. Esse chamado que Jesus está fazendo para nós, a fim de que a gente seja escolhido, precisa que coloquemos em prática para ver se a teoria realmente assimilou em nossa consciência, em nossa mente espiritual, no nosso eu. Se esses conceitos, esta literatura, esta cultura está conseguindo construir a minha identidade espiritual, é só através da prática que eu me modifico, é vivendo que eu consigo me transformar, é seguindo que eu consigo me modificar. Tá aí a nossa chamada, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Sabeis, então fazeis. Deus está nos chamando de novo. Depende de nós sermos escolhidos. A obra é do Cristo, mas o trabalho é nosso. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, e até um próximo vídeo. Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site